Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Por acaso alguma vez você se viu com dificuldades para superar algum desafio, procrastinando algo que você sabia que não deveria procrastinar, ou até mesmo não conseguindo realizar alguma tarefa ou atingindo um objetivo? Mas não sabe o porquê você tomou todas essas ações que você não gostaria de ter tomado? É sobre isso que vamos falar nesta semana. E nesta aula de hoje, vou trazer para você o que há de mais moderno na neurociência para que você possa entender o porquê isso acontece. Então, põe uma coisa na sua cabeça. Muitas vezes a culpa não é conscientemente sua, mas é inconsciente. E isso tem solução. Então, se você quer atingir mais a sua alta performance, realizar os seus sonhos, fazer o que você realmente deseja e não fazer o que você não deseja, fique nesta aula. E encaminhe também esta aula a outras pessoas que você vê que têm comportamentos parecidos. Porque eu sempre digo, todos nós temos alguma coisa a melhorar, não é mesmo? Então, antes de começar a esclarecer esse assunto para você, eu peço que você deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E hoje eu vou começar a explicar para você a mente consciente e a mente subconsciente, como que elas funcionam. A mente consciente é essa mente que toma decisões, essa mente que está sempre alerta, escutando, processando tudo o que você fala, como se realmente fosse o processador do computador. E a mente subconsciente é a mente que registra tudo, tudo o que você vê, ouve ou sente, desde a sua infância até hoje. Ela é como se fosse o grande HD do computador, ou dizendo de uma maneira mais moderna hoje em dia, um SSD, não é mesmo? E aí você consegue ter experiências gravadas nesse seu HD, nesse seu SSD, desde a sua infância e até mesmo antes da sua infância. Como assim, Gi? Antes da minha infância? Imagina que quando você era criança, você escutava seus avós, seus pais, seus tios contando lindas histórias das vidas deles, das épocas deles. E tudo isso vai sendo gravado no seu subconsciente. E ela vai sendo gravada em formato de imagem, com sentimento, com tudo que você ouviu, sentiu. Então, esse subconsciente, ele tem um poder enorme de ter um banco de dados gigantes de tudo que nós vivemos e até mesmo do que não vivemos, mas ouvimos de outras pessoas e construímos todo esse cenário na nossa cabeça. E aí, como é que funciona esse conjunto, consciente e subconsciente? Então, toda vez que o seu consciente, que é o seu processador, ele está analisando uma situação, ele vai buscar a informação no seu grande HD para ele poder tomar uma decisão. Como na hora que ele vai buscar essa informação ela é muito completa, muito rica em detalhes, e ele não vai conseguir processar, então ele resume e traz apenas o sentimento daquela situação. Gi, mas o que que você quer dizer com isso? Vamos começar a entender mais um ponto. Como que isso influencia nas nossas vidas? Então, imagina uma pessoa que tem medo de falar em público. Quando ela se vê na frente de várias pessoas e ela tem que falar alguma coisa, o consciente dela toma consciência dessa situação. Temos muitas pessoas, você tem que falar alguma coisa, agora como que eu vou agir? Aí esse consciente vai lá no subconsciente pegar todas as informações com relação a essa questão para ele tomar essa decisão. E aí, na hora que ele vai processar isso,
Se na infância dessa pessoa, ou até mesmo na adolescência, ela passou uma vergonha muito grande na frente de muitas pessoas, ou até mesmo se quando ela era criança, toda vez que ela queria falar na frente dos adultos, algum adulto cortava ela, o que na minha época era muito comum, tô falando de coisas de mais de 30 anos atrás. Mais de 30 anos atrás, a criança não tinha permissão para falar na frente dos adultos, e toda vez que uma criança tentava se manifestar, dar sua opinião, falar alguma coisa, às vezes ela até apanhava dos adultos, porque não se permitia que essa criança falasse. E aí, na hora que esse consciente vai lá buscar essa informação para ele saber como que ele tem que se comportar e falar na frente das pessoas, ele trava, ele fica com vergonha, pode chegar até mesmo a correr daquela situação e só reforçar mais ainda esse sentimento de que ele é incapaz de falar na frente das pessoas. Está percebendo a importância disso? Está percebendo como que o nosso consciente e o nosso subconsciente se comunicam, processam as informações e traz esses resultados para nós? E aí é nesse ponto que eu falo, muitas vezes você tem reações que não gostaria de ter. E a reação que você deveria de ter, você não tem. Mas isso é muito mais forte em determinados momentos do que a nossa própria racionalidade, não é mesmo? Mais um ponto. Isso pode acontecer para situações positivas? Pode. Por exemplo, uma criança que sempre, desde pequena, ouviu palavras de afirmação com relação à sua capacidade de fazer as coisas. Tudo que ela fazia, ela escutava que ela fazia bem feito. E pode ser que ela de fato não fizesse, mas ela escutava que ela fazia. As pessoas às vezes poderiam comparar ela com uma outra criança e dizer que ela era melhor. Todo esse tipo de situação vai fazer com que a criança cresça confiante e tudo que ela vá fazer na vida adulta, ela tenha muito provavelmente muito sucesso. Então, essas memórias que são gravadas no nosso subconsciente, ela pode te ajudar ou até mesmo te atrapalhar. E é nessas questões que nós temos que trazer consciência como adultos. Porque se você passa por alguma situação na sua vida desse jeito, você tem, seja uma situação negativa, você tem como mudar isso. E claro, se você passa por uma situação positiva, você pode entender isso e replicar para as suas próximas gerações, para as crianças que estão perto de você. E aqui eu quero deixar também um ponto de atenção. Você que é adulto, que tem filhos ou que convive com crianças, olha só a importância de você saber falar as coisas certas para elas. Porque se você compara as crianças, mesmo que querendo trazer motivação para quem não está conseguindo, você provavelmente não vai motivá-la e só vai fazer um registro na memória do subconsciente dela que vai fazer com que essa criança, quando adulta, não tenha sucesso naquilo que você está falando. Né? Então, veja só, duas crianças, quando comparadas, a que recebe as palavras de validação vai se tornar mais forte naquele ponto. E a que recebe as palavras negativas vai começar a ficar mais fechada, começar a acreditar que ela é incapaz, nesse ponto, de ser bem-sucedida. Então, esse ponto, essa aula aqui é muito importante você assimilar isso, porque eu recebo muito aqui no nosso instituto e faço muita mentoria para as pessoas que estão com tudo para ter o sucesso que desejam naquela área. Nós trabalhamos com alta performance profissional e a gente vê pessoas que são graduadas, pós-graduadas, falam outros idiomas, têm muito conhecimento técnico para ter o sucesso que deveria já estar tendo, mas ela não está tendo por causa de crenças limitantes. É isso que chamamos de crenças limitantes, essas memórias negativas que trazem para elas esses sentimentos e na hora dela tomar
a decisão certa, ter o comportamento correto, vencer aquela situação, a emoção negativa daquele fato é tão forte que a impede daquilo. Mas e aí, qual é a solução para isso? A solução para isso pode ser várias coisas, dependendo do grau, do nível em que você tem isso. Por exemplo, eu anotei algumas aqui. Se às vezes o que te impede não está num nível tão profundo, você pode enfrentá-lo e ver que você é capaz. Tentar fazer, ver que às vezes na primeira vez não foi perfeito, mas você conseguiu e continuar fazendo até você de fato vencer esse obstáculo. Essa é uma maneira. Caso a sua trava, o seu medo, a sua tristeza, a sua angústia, a sua ansiedade, todos esses sentimentos ruins que estão presos a essa situação não seja tão grande. Segundo ponto, dependendo do que você queira fazer, é treinar até conseguir. Já vi casos em que a pessoa tinha fobia de água e ela se matriculou numa academia de natação para fazer aulas de natação e superar essa fobia. As primeiras aulas, com certeza, foram difíceis, depois as outras aulas foram melhorando até ela superar de vez. Então, dependendo do nível, você também pode ir treinando até superar. Terceiro ponto, buscar pessoas que já venceram esse medo. Às vezes a gente tem uma trava em que outra pessoa em que nós admiramos, nós nos espelhamos, já superou aquela trava. E aí, se você tiver acesso a ela, você pode conversar com ela para entender como que ela superou essa trava, como que ela fez isso, né? E se você não tiver acesso, for uma pessoa que tenha muito conteúdo, você pode também consumir todo o conteúdo dela, biografia, enfim, para você também superar. Mais um ponto, mudança de comportamento. Às vezes a gente se pega não conseguindo realizar uma determinada situação por causa de um comportamento que é disparado através dessas emoções, né? Sempre lembrando que o consciente ele vai analisar aquela situação que está acontecendo e ele vai atrás do subconsciente, ou seja, para saber no seu histórico como que ele deve agir. E às vezes você tem um comportamento gravado ali de maneira que não está certa. Por exemplo, você chega na sua casa, ou até mesmo com seus funcionários, e você vê uma situação errada e você já sai gritando. E aí, isso aí não, ele tá automático porque ele tá tão registrado essa emoção que você tem que sair gritando, ao invés de perguntar educadamente, entender a situação e resolver aquilo, que dispara esse gatilho. E aí, como é que você resolve isso? Começando a identificar essa emoção que vem nesse momento, respirar e começar a mudar esse comportamento. Então, ao invés de você gritar, ao invés de você disparar esse gatilho, você respira, pensa, não, vou mudar esse comportamento. E aí, conforme você vai fazendo isso, e você vai fazendo mais e mais vezes, você vai ver que você elimina esse gatilho, porque você está sobrescrevendo esse sentimento. E o último ponto, né? Mas tem mais outros pontos, mas o último ponto que eu anotei aqui, caso você já tentou fazer todas essas coisas ou algumas outras coisas e não deu certo, busque um profissional que possa te ajudar, um profissional que você se identifique. Pode ser um terapeuta, pode ser um psicólogo, pode ser um hipnoterapeuta que vai utilizar de PNL, vai utilizar de técnicas que facilitam esse desbloqueio. Aqui no nosso instituto eu utilizo muito de PNL quando eu identifico uma situação dessa, porque a PNL permite com que a gente diminua um pouco esse processamento do consciente e a gente acesse esse subconsciente para que a gente vá trabalhar mais na causa raiz. E muitas vezes a gente nem precisa saber exatamente quais foram todas as situações que disparavam esse gatilho. A gente consegue trabalhar através do sentimento.
Então assim, é uma aula que eu trago para você, para que você realmente tenha noção do que está acontecendo com você, porque às vezes você pode estar se achando incapaz, você pode estar se achando a pior pessoa do mundo, muito triste, deprimida, ansiosa, e aí você descobre que tem sim solução para isso. E aí, comenta aí se você gostou da aula de hoje, se você já passou por alguma situação dessa ou vê algumas pessoas passando por isso. Compartilhe com essas pessoas que você vê que se esforçam tanto, tentam tanto e não conseguem, porque essa aula pode virar uma chave para ela. E eu fico por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula, e por isso eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã às 7h27 para continuar esse assunto de suma importância que pode trazer o grande resultado que você tanto espera. Um excelente dia a todos e até amanhã.